capítulo 4, versículo 35. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Que diz: E naquele dia sentou à tarde e disse-lhe: Passemos para outra banda. E eles disseram, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Amém? Podem sentar. Aleluia. O silêncio do Senhor não quer dizer que Ele esteja ausente. Aqui o texto ele vai falar que o Senhor ele saiu e ia com os discípulos, né? Entraram no barco e no capítulo 4, versículo 37 e 38 diz: E levantou-se um grande temporal e vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se dá que perecemos? E ele, despertando-se, repreendeu o vento e o mar e disse: Cala-te e aquieta. E o vento se inquietou e houve grande bonança. Aleluia. Aleluia. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e disseram uns aos outros: Mas quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Glória a Deus. Aqui eu acho tão maravilhoso que o Senhor ele estava na polpa do barco dormindo. E quando um exemplo, né? A gente está dormindo, há um grande silêncio. E eu creio que quando houve esse silêncio dele dormindo, polpa quer dizer que ele estava na frente, né? Do barco. Então, se ele estava na frente do barco e ele estava dormindo, estava silêncio. E ali eu comecei a perceber que eles começavam a falar: desperta, porque é como dissesse assim: estamos afundando, desperta. Agora o que eu acho tão interessante é que em vários textos da Bíblia, os discípulos chegavam ao Senhor e diziam assim: faz desse jeito, Senhor, faz desse jeito que é melhor. Mas o Senhor nunca fazia o que os discípulos diziam que Ele fizesse. Mas o que eu trago para mim e para você, que o silêncio do Senhor não quer dizer que Ele esteja ausente. Aleluia. Não quer dizer que Ele não está ao teu lado. Não, Ele não queria dizer que não estava ali. Ele estava ali, mas tinha um silêncio. Ele estava dormindo. E aqueles discípulos ficaram inquietos, porque o Senhor está dormindo, não está vendo. Mas o Senhor, Ele sabia que iria acontecer aquela tempestade. Mas muitas vezes o que o Senhor quer é ver a minha e a tua atitude. Glória a Deus. Muitas vezes Ele quer que passamos por situações complicadas, tenebrosas, que achamos até que o Senhor não está ali, porque dizemos: Senhor, vem aqui, e nada acontece, e o Senhor fica em silêncio. E a gente começa a perguntar: Senhor, aquele vaso ali é usado, usa para mim? E o Senhor em silêncio. E o Senhor em silêncio. Mas não quer dizer
que Ele não esteja ao teu lado. Não quer dizer que Ele não esteja te vendo. Não quer dizer que Ele não veja essa situação que você hoje se encontra. Não quer dizer. Mas o que me admira é que eles começaram a temer. Porque se Jesus estava ali, algo de maravilhoso iria acontecer. Mas eles começaram a temer, dizendo: Senhor, começaram a despertar o Senhor para que Ele viesse repreender o mar e o vento. E só uma palavra dele, Ele disse: cala-te e aquieta-te. É tremendo. Só uma palavra, o vento se acalmou, a tempestade se acalmou. Só em uma palavra. O que o Senhor hoje te pede: creia mais em mim. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou do teu lado. Meu silêncio não quer dizer que eu não esteja presente ao teu lado. Porque quando a gente for ver ausente, ausente quer dizer distante. Ele não está distante. O silêncio quer dizer que a calmaria, aquela brisa, é o silêncio. Mas o silêncio também fala conosco. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero que você entenda nesta noite que o Senhor, Ele para essa tempestade. Essa tempestade que muitas vezes tem tirado o teu sono. Essa tempestade que muitas vezes tem te afligido. E muitas vezes o inimigo coloca em sua mente setas que isso não irá acabar. Vai ficar pior. E não vai. O silêncio do Senhor não quer dizer que Ele esteja ausente, mas sim que Ele está presente ao teu lado. Aleluia. E ali eu comecei a ver que o Senhor, quando Ele disse assim, no 36 disse: e eles, deixando a multidão, levaram-se consigo, e assim estavam no barco, que havia outros barcos. Mas o 35 ele diz: passemos para outra banda. Quando ele diz passemos para outra banda, ele já está dizendo: esse temporal que vai vir, vai passar. Porque quando ele diz aqui, passemos para outra banda, ele já respondeu o que iria acontecer. Que iriam passar por essa tempestade. Passar, mas não ficar. Você viu que eles não ficaram na tempestade, e sim passaram na tempestade. Mas para isso, você tem que crer que o Senhor, Ele ainda opera. Ele ainda faz milagre. Porque se você for ler algumas passagens da Bíblia, ele diz, muitas vezes as pessoas começaram a questionar: ah, Senhor, eu quero que você faça isso, o Senhor tem que fazer aquilo. E o Senhor, Ele surpreendia, não fazendo a vontade do povo, e sim a vontade dele. Então que nesta noite você venha verdadeiramente sentir que o Senhor está nesse barco. Porque aqui ele estava dormindo sobre a almofada. E ali, eu creio que quando ele estava dormindo, há uma calmaria, há um silêncio. E muitas vezes, esse silêncio nos incomoda. Quando o Senhor fica em silêncio, acredite, nos deixa inquieto, porque o Senhor ainda não falou, porque o Senhor ainda não fez, porque o Senhor ainda está em silêncio, porque nada acontece. E a gente fica inquieto, fica sem saber o que fazer. Mas o Senhor,
Ele está na tempestade. Por isso que aqui ele disse: cala-te e aquieta-te. E o vento e o mar se acalmou. Aleluia. Aleluia. E que você verdadeiramente venha sentir de Deus esta palavra, porque é maravilhoso saber que Ele está ao nosso lado, até mesmo no silêncio, Ele tem falado conosco. Glória a Deus. E Glória a Deus. aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se você puder ficar, Glória a mesmo Deus. sentado, fale com o Senhor, irmãos. Aleluia. Glória. Você não sabe como é bom ter uma intimidade com Ele. Porque muitas vezes, quando o Senhor ele está em silêncio, isso acontece para que eu e você se movimente para falar com Ele. Porque Ele quer ouvir da tua boca um clamor. Ele quer que você converse com Ele. Ah, missionária, eu não tenho força. Eu também não tinha, não. Eu não vou dizer que eu tinha. Eu não tinha nenhuma força para orar. Nem coragem de orar eu tinha. Nem abrir a boca eu abri, eu não tinha coragem. Eu mal abri a boca para orar. Mas eu disse, eu vou orar, mesmo sem querer orar. Eu vou orar, mesmo sem força para orar. Eu vou orar, mesmo que essa tempestade está me atormentando. Eu vou orar, mesmo sem ter aquela vontade, aquele ânimo. E eu começava a orar. E acredite, em poucos dias eu sentia vontade de orar. Quando dava a hora, eu dizia, eu vou orar. Está na hora de orar. Então ore. Faça no seu dia a dia. Ore, fale com o Senhor. Porque quando você tem intimidade com Ele, não há tempestade que te cale. Não há silêncio que faça você duvidar daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque quando Ele está em silêncio, muitas vezes pensamos, o Senhor Ele não está mais aqui comigo, porque o Senhor está em silêncio. Alguma coisa de errado eu estou fazendo, porque o Senhor está em silêncio. Mas o tema foi: o silêncio do Senhor não quer dizer que Ele esteja ausente. Não quer dizer que Ele esteja afastado. Quer dizer que Ele está presente. Aleluia. Aleluia. Então, quem puder ficar sentado mesmo, vamos orar ao Senhor. Tire esse minuto para falar com Ele, que Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Ah, Senhor, Tu és digno, Senhor, de toda a honra, Senhor, e toda a glória. Não sabemos, Senhor, dimensionar o Teu amor, Senhor, meu Pai, por nós. Porque em meio ao caos, Senhor, o Senhor tem nos mantido de pé, Senhor. Até mesmo feridos, Senhor, continuamos de pé. Até mesmo, Senhor, sendo açoitados, Senhor. Não pelas pessoas que nos veem, não é. São pelas pessoas que estão ao nosso lado. E mesmo assim, o Senhor tem nos mantido de pé. Senhor, te agradecemos, Senhor, meu Pai, por permanecer de pé, Senhor. Em meio, Senhor, a tantas dúvidas, Senhor, que muitas vezes nós colocamos, Senhor, achando que o Senhor não nos vê, Senhor, e o Senhor nos vê. Achamos muitas vezes, Senhor, meu Pai, que isso é muito pesado, não conseguimos aguentar, e o Senhor diz, aguenta, vai aguentar. Porque muitas vezes o testemunho não é para quem está vendo, mas o testemunho é para você mesmo. É para você olhar para si e dizer,
Eu venci. Glória a Deus, aleluia. Eu venci. Mais uma vez eu venci. Mas eu venci ao teu lado, Senhor. Eu venci contigo, Senhor, meu Deus. Porque muitas vezes, quando o teu silêncio vem, Senhor, nos deixa inquietos. Nos deixa, Senhor, meu Pai, muitas vezes achando, Senhor, que o Senhor não irá falar mais conosco. Aí o Senhor vem e levanta um e levanta outro e começa a dizer: eu estou aqui. Não te preocupas não. Esse vento, só com uma palavra eu posso fazer ele repreender esse vento, essa tempestade, esse temporal. Seja lá o que for que você esteja passando, o Senhor, só basta Ele dar uma palavra e tudo volta, aleluia, ao normal. E tudo volta, Senhor, meu Pai, à estabilidade, Senhor. Porque em meio ao temporal, o Senhor tem nos erguido. Em meio ao temporal, Senhor, meu Pai, o Senhor tem mostrado quem é, Senhor, meu Pai. Em meio, Senhor, ao temporal, o Senhor tem estado ao nosso lado, Senhor. Muitas vezes não é para que as pessoas vejam o que Deus faz, não. Muitas vezes é para você ver e crer o que Deus ainda faz, as maravilhas que Ele ainda faz. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor Glória a Deus. está ao nosso lado, Senhor. Glória, glória a Jesus. Senhor, eu não esqueço, Senhor, quando o médico olhou para Emanuel e disse: esse menino vai ficar a vida toda vegetando, porque ele já nasceu, aleluia, sem conseguir respirar. E quando eles tiraram Emanuel da minha barriga, ele disse logo: esse daí não sobrevive não, vai ficar aqui um tempo, ela vai para casa, mas ele não sobrevive não, irá ficar vegetando. E ali naquele hospital, aleluia, naquela maternidade, eu disse assim: ah, Senhor, como são enganados. E hoje Emanuel fala tanto, fala tanta coisa. Ele passa o dia todo falando. Ele fala o alfabeto todinho, de os números de trás para frente, e começa a rir quando fica falando de trás para frente. E é para mostrar que não aconteceu o que disseram que ia acontecer. Mesmo assim é na tua vida. Não irá acontecer o que falam que vai acontecer, não. A última palavra é do Senhor. Aleluia. A última palavra é do Senhor. Não importa o que você esteja passando. Ah, missionária, é fácil falar. É fácil falar quando não é você que está passando. Mas eu quero que você entenda, assim como o Senhor repreendeu esse vento e essa tempestade que assolavam aqueles discípulos, o Senhor também vai acalmar essa tempestade. O Senhor também vai acalmar, vai mostrar para aqueles que achavam que você ia ficar só nisso. E também é para mostrar para você mesmo quem é o seu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Quem é o seu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, irmãos, nós não somos merecedores de um amor tão grande. De um amor que não podemos calcular. Porque Ele nos tirou de um lamaçal do pecado, do buraco, onde as pessoas olhavam e diziam: ali tem jeito, mais não. E o Senhor disse: ali tem jeito. Aleluia. Ali eu entro com providência. Glória a Deus. E eu me lembro de um testemunho, aleluia, que no início da minha caminhada, o Senhor, eu digo que foi o Senhor, não foi Satanás, foi o Senhor que usou a boca
de um certo pastor e disse que eu nunca ia aprender a palavra. Sabe por que eu digo que foi o Senhor? Porque o Senhor já estava me dizendo. Sabe por que eu estou fazendo essa situação? É para mostrar para você que eu ainda sou Deus na tua vida. Por isso que eu disse que foi o Senhor. E ali chegou um eu era de uma determinada congregação e tinha um dirigente dos jovens que eu participava. E ele olhou para mim e disse: Jéssica, Jéssica, vai não. Fique tranquila. Escute essa palavra que ele acabou de falar. Mas fique tranquila, que quando você estudar a palavra, eu irei ver, aleluia, até onde você irá chegar. E ali eu fiquei maravilhada. E eu passei por alguns anos, não vou dizer meses, porque foi alguns anos, orando para que o Senhor me colocasse na Assembleia Mundial Jesus é Fiel. Porque eu disse: Senhor, eu só entro quando o Senhor escolher. E eu não vou sair da minha casa para ir em nenhuma congregação se não foi o Senhor que escolheu. Mas o Senhor me escolheu na Assembleia Mundial Jesus é Fiel. E eu me lembro como hoje, que quando eu entrei e coloquei meus pés, o Senhor disse: pronto, já encontrou, agora estude. E eu disse: Senhor, como é que eu vou estudar? E quando a pastora pegou o microfone e disse que era professora, eu disse: meu Deus, é aqui mesmo. Aleluia. E eu aprendi. E acredite que é tão bom fazer teologia. É tão gratificante fazer. Porque eu conheço várias pessoas que fizeram pagando. E quase não abre a boca direito. Quase não fala um versículo direito. E a pastora dá de graça a palavra do Senhor. Ela, eu não sei nem falar o que ela é na minha vida. Porque muitos achavam que eu não ia nem abrir minha boca. E ela me ensinou. E hoje eu quero passar a noite todinha falando. Quero sair daqui. Então é maravilhoso saber que esse Deus ainda usa pessoas para nos ajudar, para nos erguer. Então creia que o Senhor, Ele pode acalmar qualquer tempestade, qualquer que seja a tua situação. O Senhor, Ele faz presente. Aleluia. Ele faz presente na minha e na tua vida. Mas acredite, é como a diaconisa Maria Valdenice disse, não é fácil. É verdade. Mas eu acho que se fosse fácil, seria tão bom, né? Servir ao Senhor. Então, continue firme na casa do Senhor. Não queira jamais ir para aquele lugar que o Senhor te tirou. Se Ele te tirou de lá, é porque Ele tem algo melhor para mim e para ti. Se Ele fez com que você saísse do local que você saiu, é porque Ele tem o melhor. Mas para você ter o melhor, há uma sequência. Você vai ter que passar por sequências. Muitas vezes dessas sequências você irá chorar, mas você tem que passar por cada etapa. Para quando chegar, quando o Senhor quer que você chegue, você dizer: eu passei por isso. Eu posso te ajudar, eu passei por isso.
E é maravilhoso esse nosso Deus, porque é um amor tão grande que Ele tem, é um zelo, é um cuidado que Ele ainda tem comigo e contigo. Então vamos verdadeiramente crer nas palavras do Senhor. Como assim crer, irmã? Crer é você colocar em prática tudo aquilo que está escrito aqui. Quando a gente fala em crer, é que quando uma pessoa chegar perto de você e lançar palavras de maldição, você olhar para ela e dizer: eu repreendo em nome de Jesus, porque o meu Deus, Ele ainda faz milagre, Ele ainda opera. Aleluia. E quando eu estava lendo essa passagem, eu também me lembrei do grande livramento que Ele deu a Benjamim quando era pequeno. Benjamim sofreu um acidente na cama, da cama para o chão. Eu estava na sala com a minha mãe, estava na casa da minha mãe, e ele caiu no chão. E ali começou a sangrar o ouvido dele. Começou a sangrar, eu não sabia que era o ouvido. E começou a sangrar. E eu peguei ele, corri e vim aqui para a pastora, pelo amor de Deus. Ele caiu, não para de chorar e eu não sei o que fazer. E a pastora orou e disse: é no ouvido. E ali eu fui vários dias para o trauma. E colocaram uma medicação nele. E ele passou algumas horas sem retornar. E a médica chegou para mim e disse: olha, começa a assinar que seu filho não vai mais sair daqui, porque ele não vai, você não vai mais levar ele para casa, que ele está em estado de como é o nome? Em coma. E a gente começou a fazer massagem e ele não acorda. Então começa aí, mãe, assine logo. E eu disse: a última palavra é do Senhor, e eu não vou assinar. E quando eu acabei de falar isso, a enfermeira começou a gritar. Ela não queria deixar que eu entrasse. E ela começou a gritar. E disse: Deus seja louvado. O menino acordou. E aí os médicos começaram a olhar para mim. E foi chegando um, chegando o outro. Tudo em cima dele. E dizendo: Deus seja louvado. Ele acordou. E ali a enfermeira começou a chorar e disse assim: mãe, me perdoe. E a médica: mãe, me perdoe, porque eu mandei a senhora assinar. Mas é porque a medicina, quando passa muitas horas sem retornar, eles já botam que está em coma, né? Quando passa muito tempo, ele passou muitas horas. Eu não me recordo quantas horas, mas eu tenho um papel falando tudinho do que ele teve. Que primeiro ele teve, quando ele caiu, ele perfurou o crânio. Perfurou o crânio dele. E a queda, ele sofreu uma queda, bateu o ouvido, só que na verdade foi o crânio, furou o crânio, perfurou. E eu me lembro que eu trouxe esse papel para o pastor e para a pastora, veio e tinha perfuração no crânio. E ali o Senhor, Ele agiu. Aleluia, glória a Deus. Então, se Ele faz com que um crânio feche um buraco, uma perfuração, o que é que Ele não pode fazer na tua vida? Se Ele fez uma criança pequena que mal falava direito voltar à vida, o que o Senhor não pode fazer contigo? Se Ele fez com que aqueles discípulos vissem que quando Ele disse: aquieta-te, cala-te, e o mar se aquietou e o vento se acalmou, o que é que Ele não pode fazer na minha e na tua vida no silêncio? Porque ele estava dormindo. Eu creio que dormindo é um silêncio. Quando a gente está dormindo, não tem aquele silêncio, não tem aquela calmaria. E foi nessa calmaria que ele agiu. Então é no silêncio que ele vai agir na tua vida. E é essa palavra que eu deixo
Que eu não, né? De mim não sai nada. Mas que o Senhor falou para com você. Aleluia. Glória a Deus. Que é nessa tempestade, é no silêncio. Não quer dizer